Começa agora o terceiro ano do ensino fundamental. Vem aí, matemática. Olá, queridos alunos do terceiro ano. Tudo tranquilo com vocês aí? Prontos para mais uma aula de matemática com a professora Célia? E aí, já organizaram os materiais, já com o caderno, o lápis, a borracha, as atividades que são importantes, materiais importantes para acompanhar nossa aula? Muito bem! Então, a nossa aula de hoje, crianças, ela não tem objetivo, né? Por quê? Porque nós vamos rever todas as aulas que nós já tivemos aí nesse segundo trimestre, né? Uma atividade de cada. Então, como nós já trabalhamos os objetivos, então nós vamos trabalhar tema por tema com atividades para que vocês possam relembrar e também aprender, né? Aprender cada vez mais para ampliar cada vez mais o nosso campo de conhecimento matemático, certo? Então, vamos para a nossa primeira atividade? Vejam bem aqui. Nós trabalhamos uma aula construindo centenas, certo? Então, vocês sabem que uma centena, ela é composta por 100 unidades e também por 10 dezenas. Então, uma centena, 100 unidades e 10 dezenas, nós podemos dizer que ela tem a mesma quantidade, é como se fosse a mesma coisa. As representações que são diferentes, certo? Então, aqui, percebam que nós temos uma escada formada por centenas. Então, nós temos lá o primeiro degrau, que é 100, porque cada placa representa uma centena, ou seja, 100 unidades ou 10 dezenas. E daí nós temos ali algumas centenas colocadas, mas tem algumas que estão faltando, né? Então, para que a gente possa rever, lembrar ali, como que nós vamos completar essa sequência, então, vamos rever aqui na bancada como é que nós vamos fazer. Vejam lá que o objetivo é, ali no caso da atividade, complete a sequência acima com as centenas faltantes. Mas como que eu vou saber quais estão faltando, né? Então, para isso, crianças, é importante que vocês observem aqui na bancada como que a professora vai fazer, né? Então, vejam bem, nós temos aqui um tapetinho verde, né, para colocar aqui as nossas centenas, tá? Para fazer o nosso trabalho aqui. Então, observem lá. Vejam, eu tenho uma centena. Aqui, no material dourado, eu chamo de placa. Se vocês observarem, ela é formada por várias unidades, certo? Mas, ao mesmo tempo que cada né, a gente representa como unidade, ela também é formada por barrinhas. Então, vejam, são 100 unidades ou 10 barrinhas de 10 que também formam 100. Então, aqui eu tenho representado o número 100, certo? Então, pode observar aqui, ó, tá? Então, é bem importante essa observação. O número 100, eu represento ele com essa numeração aqui. Veja, unidade, dezena, centena, então eu uso 3 ordens. A unidade, a dezena e a centena. Lembrando que nós estamos trabalhando centenas exatas. Tá, muito bem. Então, uma placa, 100. Se eu quiser colocar 2 placas, opa, vejam que já aumentou a quantidade. Então, aqui eu tenho o quê? Eu tenho 2 centenas. O valor já muda, já dobrou. Então, vejam bem aqui. Para mim representar em número essas placas, eu tenho que colocar aqui o 200. Então, veja, eu tenho 100, eu tenho 200. Eu tenho 2 placas de 100. Muito bem. Se eu colocar mais uma, vejam, observem lá o aumento, tá? Então, eu tenho agora 3 placas. Então, agora, em termos de quantidade, eu tenho 300 unidades, certo? Muito bem. Mas, se eu quiser colocar mais uma, eu tenho 4. Então, agora vai somar 400. Por quê? Porque eu tenho 4 centenas, certo? 100, 200, 300, 400. Então, é como se eu somasse 4 vezes o 100, certo? Então, muito bem. Se eu colocar mais uma plaquinha, eu vou ficar com 5 placas, mais 5 placas de 100. Quanto que vale isso? Isso vale 500. Então, eu tenho aqui
5 centenas, né? Que representando nas placas, vejam lá, contando com a professora, 100, 200, 300, 400, 500. Muito bem. Se eu colocar mais uma plaquinha, como que vai ficar? 1, 2, opa, vamos colocar bem certinho aqui para ficar fácil para vocês visualizarem. Então, vejam lá. Agora eu coloquei mais uma placa. Então, ficou 100, 200, 300, 400, 500, 600. Vejam que já muda o número, porque muda o valor, né? Então, cada vez que muda o número, o valor tem que mudar ali também, né? A numeração certinho. Vejam lá. Mas se eu colocar mais uma placa, vejam que agora eu tenho 7 placas de 100. 7 centenas. Como que eu vou representar? 7 centenas, 700, certo? Vejam que aqui, ó, eu estou agrupando, então está aumentando a minha quantidade de placas, né? Então é bem importante vocês verificarem isso. Se eu colocar mais uma placa, agora eu tenho 8. Então fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, que é igual a 800. E se eu colocar mais uma, vai dar quanto? 9 placas. Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu tenho 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, né? Então, eu tenho aqui representado no material dourado o 900. Certo? Então, percebam que a professora foi colocando uma placa sobre a outra para vocês perceberem que o 900, que representa essa última placa aqui, ela contém todos os valores anteriores. Ela tem dentro de si o 100, o 200, o 300, o 400, até o 800. Então, os números menores compõem sempre uma numeração maior. Isso é bem importante que vocês percebam. Então, vejam que a representação que eu fiz aqui na bancada, ela é diferente da que eu tenho ali na atividade. Por quê? Porque aqui, crianças, a ideia é que vocês percebam que quanto que um número está dentro do outro. Então, é como eu falei. Então, veja que o 900, se nós olharmos aqui, ó, na própria sobreposição das fichas, nós vamos ver, ó, que à medida que eu fui aumentando as centenas, eu fui sobrepondo umas sobre as outras. Então, isso é bastante significativo no sentido de que numerações maiores contém dentro de si numerações menores. Muito bem. Vamos voltar então agora lá para a nossa atividade? Vamos lá. Então, já construímos as centenas, né? Já fizemos uma lembrança aí, né? Uma atividade para nós relembrarmos a aula que nós tivemos sobre centenas. Então, vejam lá. Como que vai ficar a nossa escada de centenas? Então, vejam. A primeira base é 100. Se eu tenho 2 placas na sequência, quanto que vai dar? 100 mais 100? 200. Muito bem. Vejam que daí eu tenho 100, 200, 300, que são 3 placas, depois 400, que são 4 placas, mais 5 placas. Lembram quanto que fica? 100, 200, 300, 400, 500. Muito bem. Depois eu tenho ali os 600, né, como uma referência, o número que já estava ali. Por quê? Esse 600 significa que são 6 placas de 100. Então, representados com o número 600. Tá, 7 placas vai dar 700. 8 placas, 800 e 9 placas vai dar 900. Então, vejam as duas representações aqui em forma de escada, em ordem crescente, para vocês verem que à medida que as centenas estão sendo sobrepostas, o número vai aumentando, ele vai crescendo, né? E ali na bancada nós vimos também uma outra forma de representação para vocês entenderem quantas centenas tem dentro da centena maior, certo? E como que fica lá a hora que eu coloco os números dentro ali das ordens, né? Vejam que eu tenho aqui na tela unidade, dezena, centena. Então, eu comecei com o 100, depois o 200, o 300, o 400, o 500, o 600, o 700, o 800 e o 900. Por que nós paramos no 900, né? Por quê? Porque nós estamos trabalhando centenas exatas. Então, as centenas exatas são os números, as centenas com números inteiros, certo? Para que vocês possam entender como é que funciona aí essa progressão das centenas.
E lógico que existem outros números maiores, né? Mas hoje nós estamos fixando as centenas, construindo elas. Muito bem. Então, já pudemos rever, espero que vocês tenham a lembrança, né, dessas centenas, que elas são muito importantes na construção dos números, né? Inclusive até para depois a resolução de situações, problemas do dia a dia aí de vocês, certo? Beleza? Vamos então para o nosso próximo tema? Adição com reagrupamento, né? Vocês lembram dessa maquininha de adição? Tenho certeza, né? Ela fez o maior sucesso. Então, quando a gente fala em adição com reagrupamento, nós estamos falando da famosa continha de mais, onde o número sobe, né? Então, o nome correto é adição com reagrupamento. Então, crianças, para isso, nós temos aqui uma situação problema, tá? Que nós vamos ver aí com vocês. Então, vamos lá. Um dia no museu. Uma escola organizou um passeio ao museu. Foram 75 alunos da manhã e 65 alunos da tarde. Quantos alunos foram ao museu? Marque a operação correta. Então vejam lá, né? Nós temos a figura ali das crianças visitando o museu, né? Parte das crianças, não estão todas, né? Lógico. E nós temos ali 4 opções de operação. Quando a gente coloca a situação problema, ali nós temos que saber qual operação fazer. Então veja, nós temos uma adição, nós temos uma subtração, nós temos uma multiplicação e uma divisão, tá? Como que eu sei qual conta que eu vou fazer? Para que eu possa entender, fazer uma interpretação do problema, eu tenho que olhar no enunciado, porque o problema, ele também funciona como um texto. Eu tenho que interpretá-lo para poder entendê-lo e resolver a situação. Então vejam lá. O que é importante quando eu leio um enunciado de um problema? No primeiro momento, numa primeira leitura, eu vou saber do que se trata, certo? Numa segunda leitura, é importante, crianças, vocês fazerem esse grifo, né? Vocês marcarem ali, fazerem um registro embaixo, um risco, né? Ali, fazer marcarem os dados importantes com os quais eu vou trabalhar a minha situação-problema, o meu situação-problema. Então, vejam lá, que dados que eu tenho que saber, né? Tudo bem que eu sei que eles foram ao museu, mas o que é importante para que eu possa fazer a conta? Então, vejam lá, eu sei que 75 alunos foram da manhã e 65 alunos da tarde. Tá, então esses dados eu já sei. Mas agora, que operação que eu vou fazer? Para isso, eu tenho que prestar atenção qual é a ideia que a situação-problema me passa. Então, vejam lá, quantos alunos foram ao museu? Quando eu faço essa pergunta, quantos alunos foram? Então, qual é a ideia que o enunciado me passa? É a ideia de que eles se reuniram, eles se agruparam, eles se adicionaram, eles se juntaram. Quando isso acontece, significa que o resultado disso tudo é um resultado maior. Então, qual é a ideia que me passa quando eu leio esse enunciado do problema? Que a operação é de? O que vocês acham aí? Coloca o dedinho na tela lá onde que vocês acham que é. Se é mais, se é menos, vezes ou dividir. Ou seja, a ideia de agrupar, de reunir, de somar, de juntar é de adição. Então, a primeira opção que é a correta. E o nome correto dessa operação chama-se adição, que é a famosa continha de mais. Muito bem. Então, agora que nós já marcamos a operação correta, vocês já sabem qual operação é, né? Apesar de toda essa interpretação do enunciado. Então, vamos lá. Vejam. Nós temos ali agora a mesma situação, só que diz ali embaixo um item a mais. Agora, encontre mais uma forma de resolução para o problema. Então, nós sabemos que nós podemos resolver esse problema mais de uma vez. Então, para isso, crianças, vocês vão pegar o caderninho de vocês, ali bem bonitinho, e vocês vão fazer esse registro aqui, tá? Lembrando que o enunciado não há necessidade de copiar. O que a professora precisa que vocês façam? Que vocês pensem duas formas, duas resoluções diferentes para resolver essa situação-problema, certo? Então, a professora vai dar 3 minutinhos para vocês fazerem isso e aí a gente já vai conferir aqui como é que foi resolvido, tá?
Muito bem. Para que nós possamos resolver essa situação, nós vamos utilizar aqui a nossa bancada, certo? Então, vejam lá, crianças, eu sei que, num primeiro momento, foram 75 crianças da manhã. Então, uma das formas que eu vou encontrar de resolver essa situação, problema aqui, é com o material dourado. Então, para resolver essa situação aqui, eu sei que 75 é formado por 7 dezenas, vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E 5 unidades. Muito bem. Então, aqui eu tenho formado, com o material dourado, o número 75. O número 65, que é o número de crianças da tarde, eu vou representar também aqui, ó. Vejam, então eu peguei o número 65, eu estou representando ele com 6 dezenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembrando que cada uma vale 10, então aqui eu tenho representado o número 60. E mais 5 unidades. Muito bem. Como eu sei que é uma adição, então, criança, eu vou ter que fazer uma soma. Como que eu vou somar isso aqui, todas essas quantidades aqui, usando o material dourado? Muito bem. Vocês sabem que nós temos que trabalhar muito com trocas, né? Com trocas aí de valores para que a gente possa trabalhar aqui o material dourado, né? Ele é bem importante e ajuda bastante nesse sentido. Então, vejam bem, um dado importante. Quando eu junto 10 unidades, nós podemos substituir, trocar por uma dezena, que é a mesma coisa. Então, vejam bem, vejam, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 unidades, e aqui eu também tenho 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5. Observe aqui que interessante. Se eu colocar aqui, vejam que eu posso substituir por uma barrinha. Por quê? Porque 10 unidades e uma dezena, em termos de quantidade, é a mesma coisa. A única coisa que modifica é a representação. Aqui eu coloquei as pecinhas, né, em forma de unidades, aqui eu coloquei em forma de dezenas. Então, eu posso substituir. Dessa forma, como é que ficou aqui a nossa soma? Então, veja, vamos contar agora o total, quanto que ficou? Vamos lá, então. Então, vejam bem, eu tenho 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Opa, olha que dado importante aqui. Vejam que aqui eu tenho 100. Eu posso substituir pelo quê? Por uma placa. Por uma plaquinha de 100. Posso ou não posso? Posso sim, porque se nós colocarmos as barrinhas aqui, percebam, crianças, que é a mesma quantidade, certo? Então, quando isso acontece, eu posso fazer a troca, né? Assim como eu troquei 10 unidades por uma dezena, eu posso trocar 10 dezenas por uma centena. Então, aqui eu já posso utilizar a placa, fazer uma substituição. E o que sobrou lá? Sobrou 10, 20, 30, 40. Então, aqui eu posso perceber que o resultado da soma deu 140. Olha aqui, certo? O 100 e o 40, tá? Uma centena e 4 dezenas, que na verdade, se eu for compor, vai ficar aqui, ó. Então, vejam que aqui eu posso fazer a leitura de um número, certo? Então, eu formei aqui eu tenho aqui, ó, né, os números formados aqui bem bonitinho, tá? Então, né, somando aqui, vai ficar assim, certo? 140, certo? Vamos ver então lá como que fica na nossa atividade? Vamos voltar lá. Então, vamos lá. Então, nós temos ali a representação do número, nós temos as dezenas, nós temos as unidades, o 75 formado, mais o 65, que vai dar como resultado o quê? O número 140, ou seja, a plaquinha de 100 e mais as 4 dezenas. E se eu for fazer a operação, que é muito importante que a gente saiba também como fazer, como que vai ficar? Olha ela lá montada, né, armada. Então, fica 75 mais 65. Então, vejam que, começando pela unidade, 5 mais 5 dá 10. Então, vejam lá, né? Eu reagrupei, coloquei 1 na dezena. 7 mais 1 dá 8. 8 mais 6 dá 14. E o total eu tenho 140, né? Um número que tem lá, um número que pertence à centena.
E qual seria a resposta? Para mim fazer a resposta, eu tenho que voltar a ler a pergunta. Quantos alunos foram ao museu? Foram ao museu 140 alunos. Então, dessa forma, nós resolvemos a nossa atividade, viu? E aí, conseguiram? Que forma que vocês conseguiram fazer, criança, também para resolver essa situação? Vocês também pensaram? Pode ser que vocês tenham pensado de uma maneira diferente, colocando risquinhos, desenhos. O importante é que vocês usem a criatividade, que vocês consigam pensar uma forma diferente de resolver e que o resultado, no final das contas, seja o mesmo. Se o resultado for o mesmo, sinal que valeu aí a criatividade e a estratégia que vocês encontraram para resolver essa situação problema. Certo? Parabéns, crianças! Então, vamos então para nossa segundo tema? Figuras geométricas não planas. Também, nós fizemos uma atividade sobre essa, então, onde nós temos aqui também, vocês devem lembrar da aula que nós tivemos sobre figuras geométricas não planas. Então, quando nós falamos de figuras geométricas não planas, nós estamos nos referindo, crianças, aos sólidos geométricos, né? Aí, figuras que vocês já podem ter em casa, de repente vocês podem aí observar aí, né, no dia a dia de vocês, aí algumas figuras, certo? Então, a professora trouxe aqui na bancada, mas é importante que a gente volte aqui na tela para que vocês saibam como é que nós vamos trabalhar essa questão. Então, figuras 3D. O que significa esse 3D? É que todo sólido geométrico, toda figura geométrica não plana, ela possui 3 dimensões, que são comprimento, largura e altura, certo? Então, vejam lá. Marque as figuras geométricas não planas que têm como características. Então, vocês vão ter que observar aqui, nessa relação de figuras, a seguinte questão. Primeiro, as figuras que têm apenas uma base e faces laterais triangulares. Depois que vocês identificarem, aí tem que escrever o nome das figuras geométricas que você encontrou. Então, na verdade, essa atividade aqui nós vamos fazer juntinhos. Então, eu quero que vocês observem cada uma, a figura A, B, C, D, E e F. E aí, qual é o critério? Vocês vão ver qual delas tem apenas uma base e faces laterais triangulares. Para isso, então, agora voltando aqui à bancada, então percebam que eu tenho elas aqui, certo? Então, como que funciona? Eu tenho o cubo, certo? Que na verdade eu utilizei o dadinho, que é aquele dado que vocês receberam lá para recortar e montar, né? Então vocês com certeza têm esse dadinho aí com vocês aí em casa, né? Então ele representa o cubo, né? Então observando bem, nós temos o cubo, daí aqui nós temos uma pirâmide com, vejam quantos lados, que ela é com base hexagonal. Nós temos aqui uma pirâmide com base triangular. Nós temos aqui um prisma, né? Assim como o cubo, aqui nós temos um prisma, que ele tem também uma base que é um quadrilátero, né? Ele é formado por 4 lados, né? Então vejam quantas bases que ele tem. Dependendo da maneira como eu coloque ele na superfície, então eu posso dizer qual base que ele tem. Então vejam bem, tá? Aqui eu tenho uma pirâmide com base quadrada, tá? Então, e aqui eu tenho um prisma também, né? Onde ele tem uma base triangular. Vejam que a característica que eu tenho que observar é que essa figura que eu vou selecionar, ela tem que ter apenas uma base. Se nós olharmos aqui o cubo, vamos analisar o cubo. Ele tem apenas uma base? Não, porque a partir do momento que eu coloco ele na superfície, ele tem bases laterais, né? Ele tem as bases aqui que são paralelas, né? Uma do ladinho da outra, e entre eles eu tenho as faces laterais. Então, ele tem 2 bases, então eu já vou descartar o cubo. Vamos ver a pirâmide. Quantas bases tem a pirâmide? Vejam, ela tem uma base hexagonal, né? Com 6 lados, e as faces laterais, elas se unem, né, a partir da base, num único ponto que nós chamamos de vértice. Então, o que que acontece? Eu tenho uma base aqui? Não, eu tenho apenas pontos que se encontram. Não forma uma base igual à base aqui que eu tenho, né, que está aqui na superfície. Então, aqui eu classifico ele como, né, uma base com faces triangulares. Vejam, tá? Que como ele tem um ponto único, então,
as faces laterais, elas vão se formando até colocar ali, ficar no formato de um triângulo. Vamos ver esse segundo aqui. Essa pirâmide com base triangular. Vejam, ela tem a base triangular, ela tem uma base, uma segunda base? Não, ela tem apenas uma base e da mesma forma aqui, todas as faces laterais se unem num ponto único que é o vértice, então ela só tem uma base. Aqui, nós temos um prisma, certo? Ele tem duas bases ou uma base só? Vejam, ele tem duas bases, olha aqui, certo? Então, já descarta aqui da nossa classificação. Por quê? Porque eu preciso de figuras que tenham apenas uma base. Vamos ver essa pirâmide aqui com base quadrada, certo? Então, ela tem uma base quadrada aqui, mas aqui, ó, vejam, as laterais, as faces laterais se unem num ponto único, que é o vértice, então, ela só tem uma base. E vamos ver aqui esse prisma com base triangular. Vejam, ele tem, dá para vocês perceberem que ele tem duas bases, né? E as faces laterais que não são em forma de triângulo. Por quê? Porque se tem as duas bases, então as faces têm que corresponder aos lados da base para poder formar a figura. Então percebam aqui, crianças, que o que nós encontramos então? Então na nossa classificação nós temos três figuras. Essas três figuras nós chamamos de pirâmides, tá? Então nós temos aqui as pirâmides. Vamos pôr para o lado de cá, né? Que fica melhor, tá? Então essa é a nossa classificação. Então eu tenho aqui as figuras que foram classificadas, né? Classificadas conforme a característica que eu precisei. Então vamos olhar lá como que vai ficar aqui na nossa atividade? Então vejam bem, como que ficam lá? Então a letra A a gente descarta, depois nós temos a letra B, né? Que é uma pirâmide de base hexagonal, ou seja, a base dela tem 6 lados. Depois nós temos uma outra pirâmide com base triangular. E nós temos a letra D não é, né? Porque não tem uma base. Aí nós temos a letra E, que também é uma pirâmide de base quadrada. E por último ali o prisma, que também não caracteriza, né? Por quê? Então nós temos aqui as três figuras que nós conseguimos classificar. Vejam que agora eu tenho que escrever o nome delas. Qual que é o mesmo nome dessa figura? São as pirâmides. Muito bem. Então dessa forma nós conseguimos fazer a classificação delas e rever um conteúdo que nós já trabalhamos também nas nossas aulas aqui. Certo? Muito bem. Agora nós vamos para o nosso próximo conteúdo, que são as medidas de comprimento, né? Então a gente usa o metro, né, como a nossa medida padrão, a nossa medida oficial para podermos fazer as medidas. E aqui a professora colocou aqui algumas atividades, as quais a gente usa também medida. Mas nós sabemos também que existem medidas que não são padronizadas, que não são convencionais, né? Então, vejam lá. Medidas de comprimento não padronizadas. Então nós temos essas aqui, né, que são medidas que dependem do tamanho da mão, da palma da mão, do passo, então elas não têm uma medida exata, certo? E nós temos também, né, o metro lá, que ele está dividido em 100 centímetros, que 1 centímetro está dividido em milímetros, então isso vocês encontram muito também nas réguas que vocês têm aí, né, em casa, a régua escolar, então é muito importante para nós também medirmos, né? Temos as siglas lá, que o metro é a letra M, o centímetro, né, cm e o milímetro mm. Depois nós temos as medidas de comprimento padronizadas. Então, nós temos inclusive lá a fita métrica, a trena, o metro articulado, a régua, o odômetro, né, que é um aparelhinho que tem lá no carro, no painel do carro, para medir grandes distâncias, né, quilômetros para mais, né. Então aí nós temos também, são instrumentos de medida. E agora, crianças, eu quero que vocês observem aqui. Vejam, observe a altura dos jogadores de basquete. Então é muito importante que vocês observem aqui, vejam que tem uma escala, certo? É como se fosse uma régua gigante ali, né? A parte amarela, ele tem o metro, né? O metro ali, a medida do metro exato. A medida aqui do ladinho ali, que está mais laranjadinho, ele tem a divisão do metro em centímetros, certo? Então vejam lá, ó, metro e centímetro. Vejam que cada jogador
tem a sua medida. O que eu tenho que saber aqui? Qual jogador mede 2 metros de altura? Vejam que eles têm medidas diferentes. Agora eu pergunto para vocês, tem algum jogador que mede 1 metro? Vejam, será que tem alguém aqui na linha? Não, nenhum deles, porque os jogadores de basquete normalmente são famosos por terem uma altura, né, bem elevada, bem alta. Então, aqui, vamos ver lá. Quem que tem 2 metros? Para isso, o que eu vou ter que perceber? Eu vou ter que achar primeiro a marca do 2, porque é isso que eu estou procurando, 2 metros, tá? Qual deles mede 2 metros? Vejam que se eu for observar aqui na linha, quem que é o jogador que mede 2 metros? É olha aqui, o Marcos, tá? Então, entre todos, nós temos medidas menores e medidas maiores. Então, qual que eu vou marcar ali? O Marcos. E, para ilustrar, vamos colocar ele aqui em destaque, né? Então, o Marcos é um dos jogadores que tem a medida que nós estamos pedindo. Mas percebam que o Roger mede 1,70 m, o Renato mede 1,80 m, o Gilson mede 1,90 m, tá? Daí nós temos o Marcos, que mede exatamente 2 metros, e depois nós temos o Odair, que mede 2 metros e 10 centímetros, certo? Então aí nós podemos fazer uma comparação entre as medidas dos nossos jogadores de futebol, certo? E aí, conseguiram entender? Conseguiram acompanhar? Que bom! Crianças, um beijo, fiquem bem, foi um prazer mais essa aula com vocês e até a próxima. Um beijo da professora Célia. Tchau, tchau! Vem aí, arte! Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de arte? E hoje será uma revisão de tudo que a gente estudou nesse trimestre. Rever o que a gente já estudou. Portanto, o objetivo da aula é revisar os temas trabalhados no segundo trimestre e sua relação com as 4 linguagens da arte: artes visuais, teatro, música e dança. Vamos revisar tudo então? Olhem só os temas trabalhados: arte afro-brasileira, festejos populares do Brasil, a arte indígena e as artes circenses. Vamos começar então pelas artes circenses? Será que tem artes visuais, teatro, música e dança? É claro que tem. É um espetáculo que envolve todas as artes integradas. As artes integradas no circo. Olha lá, temos a tenda, que é montada e desmontada. Isto é, o circo é um espetáculo itinerante. Ele viaja, ele não fica parado num lugar só. E dentro dele a gente pode ver vários artistas que nós trabalhamos. Muita música, dança, tecnologias, contorcionismo, malabarismo, equilibrismo, acrobacia, mágicos e, lógico, o mestre de picadeiro, que apresenta e comanda todo o espetáculo. E para vocês lembrarem um pouquinho do que é o circo, para quem nunca foi ou já foi, eu vou colocar aqui um vídeo para vocês conseguirem relembrar toda essa arte integrada no espetáculo circense. Vamos lá?
Olhem que legal que são os espetáculos, os shows circenses com as artes todas integradas. E agora, vamos praticar um pouquinho do circo? Vamos ali na mesa comigo? Vamos lá? Olha só, lembram que na aula da semana passada teve uma mágica aqui e não deu tempo de mostrar a outra mágica. Então prestem atenção, muita atenção nessa mágica que eu vou fazer com esses 3 copos e essas 3 bolinhas. Então vocês estão vendo, temos um copo lá, copo e o copo. Eu vou virar os copos aqui e vou pegar essa primeira bolinha, vou colocar aqui e ela vai cair lá embaixo sem eu fazer nenhum furinho. Vou dar uma batidinha e a bolinha vai cair lá. Tcharam! Olha só, deu certo! Mas ainda tem mais bolinhas. Eu vou pegar essa, vou colocar aqui e a bolinha vai cair lá embaixo. Vamos dar uma batidinha. Será que vai dar certo? Tcharam! Olha só as 3. As 3 não, 2 bolinhas aqui. Mas ainda tem uma bolinha e ela tem que parar lá dentro do copo. Vamos colocar, vamos complicar. Eu vou pôr aqui do lado, vou dar uma batidinha, ó, tá as bolinhas aqui. Aqui bolinha, ali no bolinha, eu vou colocar aqui, vou dar uma batidinha para cair e vou jogar. E essa bolinha vai passar lá para este copo. Será que deu? Olha só as 3 bolinhas e os copinhos. Tcharam! Viram que legal, crianças? Querem descobrir como eu fiz isso? É fácil. Vocês vão precisar de 3 copinhos e, lógico, as bolinhas. Mas agora está o segredo. Dentro deste copo do meio, deixa eu mostrar aqui. Opa! Aqui já tem uma bolinha lá. Olha só, daí como é que a gente faz esse truque? Aqui, esse copo sempre vai ter que ficar no meio, ó. Esse copo com a bolinha vai ter que ficar no meio, certo? Aí você vai ter que treinar muito agilidade, tá bom? Para essa bolinha aqui do meio, pra cá, não cair, tá bom? Ó, tá vendo? A bolinha já tá lá dentro. Aí quando eu engano, né, porque mágica é ilusão, é truque. Eu coloco aqui, a bolinha já tá lá, lembre-se disso. Aí eu dou uma enganadinha, uma batidinha aí, tcharam! Aí eu vou virar. Colocou aqui, olha lá, ó a bolinha lá, ó. Tá sempre no meio. Aí eu virei rapidinho. Aí eu vou pegar, colocar. Na verdade, a bolinha já está lá. Coloco, tá vendo que vai ficar no meio de novo o copinho? Ó, daí eu virei, tcharam! E aí eu vou fazer a mesma coisa, ó. Não tem nada nesse. No do meio vai ter a bolinha de novo. Daí eu tenho que ser rápida e virou. Daí nós vamos dar mais um showzinho aqui. Não, aqui não. Vamos complicar. Vamos pôr do lado. Vamos pegar o outro copo que não tem nada, colocar lá. Vai cair, na verdade já tá aqui, lembrem-se disso. Vai cair, agora vamos fazer um showzinho, ó. Não vai dar pra ver, ó. Vai transpassar. Tchum! Deu certo! Já está lá. Olha que legal! E aí, se eu virar, olha só. O primeiro copo, aqui eu fiz um pouquinho errado, mas não tem problema. O primeiro copo, ó, o do meio a bolinha lá, aqui, tá vendo? E aqui, beleza? Aqui está o segredo, 4 bolinhas. Vão treinando aí, se conseguirem fazer, ó, tudo o material que vocês conseguem. Daí faz um vídeo lá e grava sua mágica para nós. Se vocês conseguirem descobrir outra mágica, treina e manda para sua escola. Combinado? Beleza? Então, praticamos a mágica. Vamos voltar lá para a nossa tela. Voltei. Legal, né? Muito bem. E agora, a nossa próxima. Será que tem artes visuais, teatro, música, e dança na arte indígena? Claro que tem! Mas antes é bom a gente relembrar algumas coisas sobre os povos indígenas. Vamos lá? Lá no número 1, olha lá.
Opa, já abriu o 2. Ó, aqui no Brasil já existiam centenas de povos indígenas. Chamamos de povos indígenas os povos originários, pois eles já ocupavam todo o território do nosso país. No Brasil, existem hoje 256 povos, falantes de mais de 150 línguas diferentes. Portanto, as sociedades indígenas são muito diferentes entre si. E a arte indígena é repleta de significados. Existe uma grande diversidade de produções artísticas que se integram ao modo de vida. Portanto, a arte não se desliga da vida e os povos indígenas lutam pelo direito de viver e proteger suas culturas, resultando num novo tipo de produção artística, onde artistas levam a cultura às pessoas, que vocês trabalharam com o professor Fernando, a artista Arissana Patachó e o artista Denilson, que dá voz à cultura indígena hoje. E ali tem 2 obras deles bem atuais, olha, de 2018, as 2 obras. Vejam que bacana que é. E olha só, aí está toda a cultura, né, indígena que vocês estão vendo aí na tela, com as artes visuais, o teatro, a música, a dança, não se separa da vida cotidiana dos povos indígenas. E olha só, o primeiro está fazendo ali a pintura corporal, os grafismos. E o que é grafismo? Grafismo nada mais é que desenhos que vocês podem achar e ver, né, nas cerâmicas, na cestaria, nas pinturas corporais, como vocês estão vendo aí na tela. E da onde que eles tiram essas pinturas? Nada mais... Opa, não quis pensar. Ah, da natureza! Observando animais, natureza lá. Que lindo que é a pelagem desses animais. Eles observam muito e daí tiram os seus desenhos, os grafismos. E para vocês terem uma ideia do que vem a ser, eu coloquei aqui para vocês, vou mostrar aqui para vocês um vídeo mostrando de como que isso funciona. Vamos lá? Prestem atenção. Viram só que bacana como eles produzem esses desenhos observando, e aí vocês puderam ver um pouquinho de como que eles fazem essa arte. E olha, observem ali na tela, vejam que eu fiz ali para vocês, ó. Tem o jabuti, né, a carapaça do jabuti, ali do lado tá maior, né, mas tá maior a ilustração, e do lado tá o desenho. Viram que bacana? Então, que tal a gente praticar um pouquinho esse grafismo? Vamos lá comigo até a mesa novamente? Olha só, vocês levaram, vão receber, né, na casa de vocês, né, pela escola, a atividade, ó.
certo? Nós não vamos fazer durante a aula essa atividade. Vocês vão prestar bastante atenção na aula e depois vocês fazem como tarefa, combinado? Aí eu fiz aqui um pouquinho maior para que vocês enxerguem a parte do grafismo. Olha só. Ó, aqui tá a carapaça, né, do jabuti, aqui embaixo o grafismo, né, e do lado o vaso. Estão vendo que eu fiz já do lado, copiando ali nessa partezinha da cerâmica, somente com lápis de escrever que eu usei aqui. Vocês podem fazer assim como eu fiz, ou então no vaso inteiro, certo? Eu trouxe mais um modelinho para vocês, para dar suporte para vocês. Eu vou colocar esse aqui, né, para vocês estarem olhando. E agora, olha só, agora eu fiz maior aqui para vocês conseguirem enxergar. Bom, ó, já comecei aqui. O que eu fiz aqui? Eu fiz primeiro uma pintura, né? Pode fazer da cor que vocês quiserem. E eu já comecei aqui para ficar mais fácil para vocês, tá bom? Ó, fiz embaixo, né? Sempre copiando o modelo. E aqui eu fiz com a canetinha. Ó, vou fazer um para vocês verem como é que é. Bom, vamos lá? Ó, deixei um em branco aqui para vocês verem. Ó, vocês começam ali no meinho, para ficar mais fácil, tá bom? Aí pinta lá o meinho, tá? Aí vocês vão fazendo os risquinhos em volta, ó, do mesmo jeito. Ó como parece bem, né, o carapaça do jabuti. Olha só, certo? E vocês podem fazer em mais pedaços, tá bom? Em mais lugares aqui. Aqui eu fiz só dessa forma para vocês terem uma ideia. Combinado? Ó, vou colocar aqui. Aí eu trouxe um outro pronto para vocês. Vou deixar aqui. Eu trouxe um outro pronto para vocês, ó. Aqui eu já fiz bem parecido com as cores do jabuti. Fiz nele inteiro, tá bom? Pode fazer com outras cores também. Pode fazer bem colorido. Combinado? Certinho? Ó, vou colocar aqui para vocês verem. Viram? Aí vai da criatividade de vocês. Aqui é uma sugestão apenas. Olha só que bonito. Estou bem curiosa para ver o grafismo que vocês vão fazer no vaso de vocês, nas cerâmicas, né? E agora, vamos continuar aqui a nossa aula? Vamos revisar agora? Qual tema será? Artes visuais, teatro, música e dança nos festejos populares do Brasil. Trabalhamos um pouquinho sobre o carnaval e como ele acontece nas mais diversas regiões do Brasil, né? E observamos que tem muita arte visual, tem o teatro, né? Quando a gente veste a fantasia, olha que bacana, muita música e muita dança. Da mesma forma, nos festejos juninos, em cada região do seu jeitinho, porque cada região tem as suas características, né? E tem elementos que acontecem em todas as festas, feito tipo a quadrilha, né, pipoca, comida, isso tem em todas, mas cada um com suas características. Olha lá que bonito colorido, ó o teatro, esse aqui é uma representação do boi, né, do boi bumbá, que inclusive acontece em várias regiões, tem nomes diferentes em cada região, mas é a mesma história do boi, né? Que é a Catirina lá, ficou grávida, ficou com vontade de comer língua de boi, foi lá e tiraram a língua do boi, depois veio os pajés, fizeram uma dança lá e ressuscitaram o boi, né? Levanta boi, e assim foi toda uma encenação. E tem muita música e muita dança. Olha só que legal que é. Vamos praticar então agora um pouquinho? Olha só o que eu vou pegar aqui. Vamos praticar. Olha aqui eu tenho o meu boizinho. Lembram? Algumas crianças fizeram o boi, que eu sei que foi para a escola. Outras não podem fazer. Olha o boi. Vamos brincar, como tem muita música e dança? Vamos brincar um pouquinho de levanta boi? E para ficar mais animado, eu vou para o outro lado da tela e a professora Milene vai entrar cantando já. Olá! Levanta boi, levanta pra brincar,
levanta boi, levanta pra dançar. É festa, é boi, é festa, é boi, é festa de boi bumbá. É festa, é boi, é festa, é boi, é festa de boi bumbá. Muito bem, a percussão instrumental, e sabia que dá pra fazer com o corpo? Professora Milene, você nos ensina? Ensino. Ah, vamos lá. Nós vamos fazer assim, 2 batidas na coxa e uma palma. Então vai fazer 1, 2, 3. Vai fazer 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Faz comigo aí, faz junto, né, Prof. Kelly? Isso. Vamos lá. Levanta boi, levanta pra brincar. Levanta boi, levanta pra dançar. É festa, é boi, é festa, é boi, é festa de boi bumbá. É festa, é boi, é festa, é boi, é festa de boi bumbá. Que lindo eu vi vocês cantando e dançando, muito bem. Obrigada, professora Milene. Aproveita e leva o boi. Vou levar o boi e vou cantando. Levanta boi, levanta pra brincar. Ah, muito bem, mas tem muitas artes nesses nossos temas que nós trabalhamos, né? Que legal! O que será? Opa! Fiz errado aqui. Aqui a gente já trabalhou, já praticamos. O que será que está faltando aqui? Está faltando um tema. Será que tem artes visuais, teatro, música e dança na arte afro-brasileira? Ai, 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 pensa aí um pouquinho, lembra o que a gente estudou. Será que tem? Ah, claro que tem, mas para a gente lembrar um pouquinho, vamos olhar aí na tela? Que o nosso país, como a gente tem visto até o momento, ele é muito rico de cultura. Isso é fruto do quê? Da mistura de vários povos. Olha só que bacana! E com isso, a gente tem a cultura afro-brasileira. E o que é a cultura afro-brasileira? Vamos ver? Olha só, o que é? A cultura afro-brasileira é o conjunto de manifestações culturais predominantes no Brasil, formada a partir da junção de elementos da cultura dos povos africanos. E com isso temos uma herança cultural riquíssima que faz parte do nosso vocabulário. Músicas, danças, festas, religiões, culinária, vestuário e muito mais. Olhem só, observe na tela quanta manifestação artística que existe. Veja só que bacana! E um exemplo, né, dessa mistura é, por exemplo, na música, na dança. Com os tambores, se originou vários outros ritmos que a gente tem hoje aqui no nosso Brasil. Olha só! E com isso, nós temos muitos instrumentos musicais. Vamos olhar lá, ver se vocês conhecem um pouquinho desses instrumentos, ó. O berimbau, atabaque, agogô, cachixi, afoxé, pandeiro. Alguns deles a gente já até tocou aqui hoje, né? Com a música do Levanta Boi, o pandeiro. O cachixi também é mais conhecido, né? Que a gente já usou várias vezes nas aulas, certo? Então aqui tem alguns instrumentos musicais. E para vocês ouvirem um pouquinho esse som, eu vou colocar aqui um vídeo de uma apresentação que teve. Olha só que bacana que é essa mistura de sons. Vamos ouvir e ver também?
Que bacana que é o som dos instrumentos. Olha que joia! E vamos praticar um pouquinho também. Aqui daqui a pouco eu vou colocar o som dos tambores e nós vamos fazer alguns passos. Lembram que a gente já trabalhou coreografia, o movimento do corpo e nós vamos fazer aqui alguns passos a esse som que vocês vão ouvir. Os passos serão os seguintes. É assim, ó. Pra cá, ó. Vai abrir o braço e vai vir pro ladinho, ó. 1, 2. Vamos fazendo junto. Daí de novo. 1, 2. Certo? Pegaram lá? Vamos fazer de novo, ó. Abre, ó. Abre e já vai pro ladinho, ó. 1, 2. Daí volta. 1, 2. Conseguiram? E daí mais um passinho só, que é aqui, ó. O braço vai pra frente e a perna também, ó. Aqui, daí essa outra vai pra trás, volta, daí inverte. Junta, troca, certo? Assim. Combinado? Só que daí vai ser ao som do tambor, vai ser rapidinho, vai ser mais ou menos assim. Façam aí comigo, ó. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, levanta aí, 2, daí aqui, ó, 1, 2, 3, 4, aí, ó, tá bom? E daí no final, dança como vocês quiserem, combinado? E quem que vai dançar com vocês? Ah, não vai ser só eu não, eu trouxe aqui a professora Milene, olha só, com a boneca que vai dançar, olha, já tá entrando dançando, vamos lá acompanhar então? Vamos lá? Praticou aí? Beleza, obrigada! Tchau! Saindo! Vamos lá, vamos lá! Muito bem, mas quanta coisa a gente aprendeu nesse trimestre! E agora que eu falei para vocês da tarefa que vocês vão fazer depois da aula. Olhem só, o primeiro exercício, o que vai ser? Nós conhecemos os artistas circenses, como equilibrista, o contorcionista, o músico, o mestre de picadeiro, palhaço, mágico, dançarino, malabarista. Observe essa imagem abaixo e faça um X no profissional intruso, quer dizer, que não faz parte do circo, tá fácil, né? Vamos fazer um X dele e vão circular os que pertencem ao circo e depois fazer um lindo colorido. Certo? O exercício 2, o que será? Olha, o vaso que eu mostrei para vocês durante a aula. Vocês vão fazer do jeitinho de vocês, combinado? Bem caprichado. E o exercício 3, que a gente trabalhou sobre os festejos populares, certo? E ali as criancinhas estão brincando, estão vendo? Estão jogando papéis, confetes e no jogaram várias letrinhas ali e vocês vão ter que procurar e pintar somente as letrinhas que formam a palavra carnaval. Combinado? Tem 2 letrinhas intrusas ali que não fazem parte, tá bom? Essas não pinta.
E depois vocês vão completar com as vogais A, E, I, O, U, o nome dos elementos juninos, do balão, da pipoca e da bandeirinha. E por último, né, que a gente dançou aqui, tocou e cantou, vão ligar o nome ao instrumento musical. O atabaque, qual que é lá? O tambor, lá, o que bater. O afuxé, e o berimbau. Vão ligar e vão pintar bem bonito. E será que alcançamos o objetivo da aula? Vamos ver? Revisamos os temas trabalhados no segundo trimestre e sua relação com as 4 linguagens da arte, artes visuais, teatro, música e dança? Sim! Que legal! Parabéns para vocês! E não podemos deixar de terminar a nossa aula sem falar a nossa frase. A arte é a mais bela expressão da humanidade. Beijos, abraços, se cuidem, fiquem bem e até a próxima aula. Tchau! Vem aí, língua portuguesa. Olá, crianças, tudo bem com vocês? E aí, prontos para a nossa aula de língua portuguesa? Então, hoje na nossa aula nós vamos ler e responder algumas questões do poema As Meninas, de Cecília Meirelles. Olha lá, ó, uma ilustração do poema As Meninas, com a professora Liz. Essa é a pessoa que escreveu esse poema, é a autora do poema. O nome dela é Cecília Meirelles. Olha que fofa! As Meninas. Qual que é o título do nosso poema? As Meninas. Vamos ler junto com a Prof. Liz? Vamos de olho na tela. As Meninas. Arabella abria a janela. Carolina erguia a cortina. E Maria olhava e sorria. Bom dia! Arabella foi sempre a mais bela. Carolina, a mais sábia menina. E Maria apenas sorria. Bom dia! Pensaremos em cada menina que vivia naquela janela. Uma que se chamava Arabella, uma que se chamou Carolina. Mas a profunda saudade é Maria, 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 que dizia com voz de amizade: bom dia! Olha que lindo o poema da Cecília Meirelles, falando de amizade, bem hoje que é o dia do amigo, hoje é dia do amigo. Então hoje nós trouxemos o poema da Cecília Meirelles que fala de amizade, né? E aí, vamos responder as nossas atividades? O que cada menina fazia? Vocês lembram? Vamos ver? Arabella. O que será que a Arabella fazia? Abria a janela. Muito bem. E aí, a Carolina? O que será que a Carolina fazia? Erguia a cortina. Olha lá. E agora? E a Maria? Quem aí sabe o que a Maria fazia? Olhava e sorria. Bom dia! Olha lá! Bom dia! Vamos ver? E agora? Vamos organizar as nossas letras? Olha lá! Qual é a imagem que aparece nessa tela? O que é isso? É uma
Janela, muito bem. E agora as letras embaralhadas, nós vamos escrever a palavra janela. Qual a primeira letra que a gente vai colocar? Hã? Muito bem, o J. E depois? O que vem depois? Isso mesmo, a letrinha A. E aí? N, muito bem. E, jané. L, e a última letrinha? Ah, muito bem, janela. E agora? Olha lá, qual que é a imagem que aparece? Uma cortina, muito bem. E agora vamos organizar as letrinhas. Qual a primeira letrinha da palavra cortina? Vamos ver se vocês sabem? Coloca o dedinho aí na tela. Muito bem, a letrinha C. A letrinha O, co. E agora? A letrinha R, cor. E depois? A letrinha T. E aí? Faltam 3 letrinhas. A letra I. E agora nós vamos ter que fazer, terminar a palavra. Termina com a sílaba na. Qual letrinha vai primeiro? N e A. Muito bem. Cortina. Leiam junto com a professora. Cortina. E agora? Quem será que é essa? É uma menina. E aí, vamos escrever a palavra menina? Qual letrinha a gente vai colocar primeiro? Muito bem, a letra M. E depois? A letra E. A letra N. A letra I. Olha lá. Meni. E agora? Mais uma vez a letra N e a letrinha A. Vamos ler com a professora a palavra? Menina! Olha que legal! E aí, gostaram da nossa aulinha? Então, para terminar a nossa aula, eu vou mostrar para vocês que a prof pediu as fotos das crianças, né? Aqui para o programa Vem Aprender, então eu vou mostrar para vocês. Esse daqui é o Lucas e o bichinho de estimação dele é um gatinho que se chama Mamute. Olha que lindo! O Lucas da Escola Coronel Cláudio. Obrigada, Lucas! E agora? Essa é a Ana Júlia de Paris e o amiguinho dela é o amiguinho Urso. Olha lá, ela é da escola Judite. Olha que linda. E vocês vão mandar a sua fotinho? Mande a foto para o nosso programa pelo WhatsApp. O número é 42 99165 8345 9165 8345. Mas não esqueçam de colocar o nome de vocês, a escola e a turma que vocês estudam. Mandem a fotinho de vocês. E agora então, vamos relembrar o nosso poema para terminar a nossa aula. As meninas. Arabella abria a janela. Carolina erguia a cortina. E Maria olhava e sorria. Bom dia! Arabella foi sempre a mais bela. Carolina, a mais sábia menina. E Maria apenas sorria. Bom dia!
pensaremos em cada menina que vivia naquela janela. Uma que se chama Arabella, uma que se chamou Carolina. Mas a profunda saudade é Maria, 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 que dizia com voz de amizade: bom dia! E aí, criançada, gostaram da nossa aula? Que legal, eu adorei estar aqui com vocês. Não esqueçam, mandem a fotinho para nós. Um beijo grande e até a próxima!